Boa tarde, boa noite. Para quem é novo por aqui, eu sou Isa Martins, escritora e professora do isamartins.entrelinhas. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem é novo por aqui e não me conhece, eu sou a Mônica Seixas, do Mônica Augusta CS. Nós somos da Alquimia Literária e essa é a hora da escrita, uma conversa com quem escreve. Hoje temos a alegria e o prazer de receber a escritora Cássia Milani. Muito bem-vinda, querida Cássia Milani. A gente quer te agradecer por ter aceitado esse convite aqui, né, numa sexta-feira. A gente sabe que de onde você está, que você já vai contar para a gente, já sextou, né? Então, você ter aí esse momento de compartilhar a sua escrita conosco numa sexta-feira à noite é realmente um carinho com seus leitores e conosco aqui do Alquimia Literária. Vamos iniciar, então, pedindo para você, Cássia, falar para a gente de onde você é, quem você é, de onde você está falando. Vamos lá, Cássia, conta para a Boa gente. noite, boa tarde, bom dia. Muito obrigada por estar aqui na Alquimia Literária com as queridas escritoras Isa e Mônica. E pelo caminho que chegamos até aqui, por esse convite, me sinto muito feliz. Eu sou de São Paulo, capital. Com 28 anos, eu vim morar na Itália. Eu moro no sul da Itália e se passaram 30 anos, a minha residência é aqui, como tem aquela música do Michel Teló, a minha humilde residência. Eu moro aqui há 30 anos e 18 anos atrás eu comecei a, a escrever um livro, porque sou casada com um italiano, um siciliano, e sou mãe de uma menina linda chamada Sabrina, que tem 26 anos. No Brasil, era professora da rede pública, formada em pedagogia na Faculdade de Vila Maria, e aqui na Itália acabei descobrindo muitos dons. Um deles é a escrita, o outro dom é ser uma animadora de festas, a palhaça Batatinha. Olha que trajetória mais inspiradora, né? Então, a gente agora quer saber, a partir dessa sua apresentação, né? Desde quando o bichinho da escrita te mordeu? A gente quer saber lá se essa memória consegue resgatar esse primeiro momento. Sim, o interesse pela leitura, falo em todos os encontros por onde eu passo, foi o meu avô materno, chamado Mário Milani, numa pequena cidade do interior de São Paulo, chamada Cedral, onde ele, sentado na calçada ou na cozinha da sua casa, ele lia o Estado de São Paulo. E depois, a minha mãe, Iracema, que eu honro sempre, a minha mãe era professora da rede pública e ela corrigia muitas provas. A mesa era cheia de papel. E eu sempre, além de vê-la nas operações da rotina da casa, cozinhar, lavar, eu a via sentada na mesa da cozinha, corrigindo provas e também fazendo as contas do mês. Então, foi a partir daí que veio, esse bichinho te pegou, vendo sua mãe, né, Cássia? Então, vamos lá. Então, como é que você faz? Conta pra gente o processo. Como você faz para escrever no dia a dia? E sobre o que é o seu livro? Então, tem até uma poesia que eu falo no meu livro, se chama A Caneta, né? Abri na página.
A caneta. Na correria das nossas vidas, deixamos cair e perdemos muitas coisas. Não tenho tempo para pegar uma caneta, um lápis e escrever com a vida frenética em que vivo. Quando consigo segurar e colocar uma caneta ou um lápis entre meus dedos e apoiar a minha mão em uma folha de papel, é como se pudesse, em um só momento, mudar todas as leis do universo. É como quando fazemos o laboratório com vocês, né, do Clube da Escrita. Tem algumas sensações que nos vêm e a vontade louca de pegar um papel, seja ele qual for, na parte da frente, na parte de trás, e escrever aquilo que estamos sentindo. E o livro Saudades nasceu disso, dessa grande saudade do Brasil, né? E aqui está o livro, essa grande saudade do Brasil, essa grande necessidade de me comunicar, mas às vezes estar sozinha. Então, lógico, o lápis e a caneta e o papel em branco foram e são até hoje os meus companheiros de caminho. Nossa, que bonito, Cássia, que você colocou. Isso aí merece aspas para entrar num texto, né? Se é que já não está. Muito bom. E como que você, assim, fez você está falando que o seu texto, né, o seu livro, Saudade, surge aí dessa saudade, e como que os textos vão surgindo para a escritora Cássia Milani? Como que cada poema, se a sua inspiração ela é espontânea, algumas pessoas dizem, né? É quando o texto me convoca, ou quando o tema me convoca. E aí, como é que surgem aí os poemas para Cássia, nesse processo, já que a gente está aqui numa entrevista para que pessoas que escrevam vejam que cada escritora, cada escritor tem aí, né, o seu jeito, não tem uma fórmula, porque muita gente trava achando que tem uma fórmula que ainda não acessou. E aí a gente está aqui justamente inspirando outros escritores com esse processo de vocês. Como que foi assim o nascimento dos poemas, dos textos que compõem o seu livro? Na verdade, o nascimento desses textos, crônica, prosa e poesia, nasceram de querer homenagear minha mãe, homenagear meu pai, homenagear meus irmãos, e tudo isso foi escrito num papel. Aconselho a todos que vão ouvir esse encontro maravilhoso a importância que eu descobri com o tempo, de ter, não sei vocês duas, Mônica e Isa, mas de ter do lado lápis apontados, canetas cheias. Eu acabei comprando outro dia, já a segunda vez, 5 canetas Bics para deixar do meu lado na escrivaninha, porque essa coisa que, não sei vocês, mas acho que sim, eu escrevo primeiro no papel, depois eu passo no computador, né? E quando, às vezes, você está no momento da escrita e acaba a caneta, ou o lápis está desapontado, né? Então, aí, e agora? Como é que eu vou fazer? Até achar um lápis, até achar uma caneta, não sei se já aconteceu com vocês. Então, eu procuro ter esses 2 materiais, esses 2 instrumentos à portada de mão. Acabei recolhendo todo esse material que foi saindo do meu coração, das minhas emoções, da minha saudade, e depois, devagarzinho, né? Porque esse livro ele foi escrito em 17 anos, então, devagarzinho, nasceu Sabrina, chegou na nossa casa o computador, aí eu comecei a passar todo esse material escrito nas folhas, no computador, e estampando, né? Essa coisa maravilhosa de ver estampado, porque no Brasil, não falei para vocês, a minha mãe, fazendo faculdade de estudos sociais, ela me pediu para bater todos os trabalhos dela à máquina. Então, eu tenho uma grande cumplicidade com
a tasteira da máquina de escrever, agora do computador. Então, amo muito escrever também. E aí, algumas pessoas me pediram, no decorrer do livro, que estava quase pronto, poxa, Cássia, escreve alguma coisa sobre mim e o meu marido, e é um texto, se chama Um Casal de Milaço. Uma outra moça me pediu um texto. Olha que interessante. Eu fui no funeral da mãe dela e fui abraçá-la no final do funeral. Ela me abraçou e me disse na minha orelha, Cássia, por favor, escreva alguma coisa sobre a minha mãe. Sabe? Foi muito forte isso para mim. E se chama Um Ângelo a Mais no Céu, esse texto. E uma outra senhora, que o texto se chama Procurar Trabalho, ela morou no Brasil, italiana, acabou voltando para a Itália, é um dos meus textos crônicas mais fortes, quando eu falo no final do texto que o pai é assassinado em São Paulo. Nossa, Cássia, que emocionante isso, que força, né? Isso tem, né? A sua escrita nos traz, que força, né? As pessoas se sentem acolhidas com a sua escrita, que lindo. E uma coisa que eu queria te falar também, assim, como a sua escrita, a sua voz, né? É uma voz marcante que nos encanta e nos traz tranquilidade. Eu adoro ouvir sua voz, você falando, declamando. Que bonito. Então vamos aproveitar agora. Declama alguma poesia sua para gente. Tá bom, vamos lá. As suas cartas. Alguns anos atrás, recolhi as suas cartas junto com de outras pessoas, amigos e parentes. Eram 3 caixas cheias e decidi me desfazer de todas. As cartas estavam guardadas em caixas de sapatos, dentro de um armário, em um lugar que, para dizer a verdade, não abro quase nunca. Quando me sentia sozinha, pegava essas caixas e lia todas essas cartas, mas depois percebia que me faziam muito mal. Na verdade, me faziam sofrer pela tamanha saudade de ti e da minha querida terra brasileira e do meu passado. Mas mesmo assim, cada linha que eu lia era como se tivesse lido ontem. Me lembrava de cada palavra, de cada frase, e assim decidi. Fiz espaço dentro do armário. Me desfiz dessas 3 caixas de cartas para sempre. Passados alguns anos, depois de sua partida para o céu, anos atrás, talvez a sua última carta escrita para mim. Não a recebi pelo correio, como se recebe habitualmente. A senhora colocou na minha bolsa desta vez, antes que eu viajasse para a Itália, onde vivo, depois de estar ao seu lado por quase 2 meses em 2008, em um período em que a senhora precisava de ajuda. A carta dizia mais ou menos assim: obrigada por ter passado esses 2 meses comigo. Foram maravilhosos, filha minha. Tenha paciência em cada problema e aprenda a contar até 10 em cada situação difícil. E justamente hoje eu tive que contar até 10 e me sinto bem melhor. E então olhei para o céu e disse: obrigada, mãe, pelos seus conselhos. Te amo demais. E sei que a senhora, onde está, me sente e me protege como um anjo da guarda. Que texto emocionante, Cássia. A gente fica sempre muito sensibilizado, né, quando a escritora coloca ali uma parte tão, tão verdadeira, tão emocionante e uma ligação afetiva que é tão estrutural, né, para todos nós seres humanos. E assim a sua escrita pulsa essa saudade, essa emoção e essa ligação com a sua mãe, que é muito bonita. E a gente tinha aqui
uma pergunta programada e eu vou dizer que você respondeu antes dela ser feita, né? Que era se você tem algum texto, né? Essa era a pergunta anterior, mas a sua entrega na escrita e a sua emoção agora nos traz. Você teria algum texto que seria emocionalmente difícil de escrever? E aí você mostra para a gente que a sua escrita ela efetivamente brota da sua emoção. E isso é muito bonito de se ver enquanto herança familiar, herança, né, ancestral, também essa herança que você vai deixar para seus descendentes, para sua filha linda, essa conexão via escrita. E aí a gente tem, de uma certa forma, que inevitavelmente compartilhar com os nossos espectadores, quem vai assistir, né, a sua entrevista, o quanto que essa emoção ela só agrega, o quanto que essa entrega ela só agrega aos escritos. Para quem escreve, que é você, que está aí com essa ligação literária muito bonita, e também para a gente que todo dia aprende a escrever um pouquinho e às vezes acha que a fonte é o conhecimento técnico, né? A gente tem essa ilusão de que para escrever eu preciso saber todas as regras, para escrever eu tenho que conhecer todos os gêneros, para escrever tem que entregar o coração, como a Cássia acabou de fazer aqui para a gente, né? As regras, isso vem depois, a gente olha, o mais bonito é esse texto brotando e que emociona a escritora até hoje. E eu não consigo imaginar quantas vezes você já leu esse texto, mas é muito bonito de ver você se emocionando a cada leitura. Já é, assim, o nosso muito obrigada por se permitir, porque, né, poucas são as pessoas que se mostram tão transparentes, principalmente num evento que vai ficar gravado, num registro, mas eu acho que isso, inclusive, é um legado que você está deixando para a sua família e para a gente que ama escrever também. Nosso muito obrigado desde já. Verdade. Muito obrigada, Cássia. É muita emoção, é muita entrega, coragem, porque tem que ter coragem para a gente escrever o que a gente sente, porque a gente se expõe. Então, assim, que coragem, ô Cássia. Que exemplo que você está nos dando agora, né? De coragem, de entrega, de se permitir, como a Isa falou. Eu não sei se ficou claro, se você ainda quer falar, Cássia, mas assim, o que você sente quando está escrevendo? É essa emoção toda? Ou vai fluindo do seu coração e depois quando você lê, porque às vezes acontece isso com os autores, né? Quando lê, nossa, eu escrevi isso. Como é? O que você sente, Cássia? Assim, como a primeira pergunta que vocês fizeram, né? A importância de ter uma pessoa que nos inspira para a escrita. Tem uma frase que eu gosto muito desse escritor americano, que acabou morando em Cuba, parece, nos últimos anos da sua vida, o Ernest Hemingway. Ele diz assim, dizia, não? Quando eu vou para a máquina de escrever, eu não escrevo, eu sangro. E eu não sangro, mas eu choro. Todas as poesias, toda a prosa que eu escrevo, eu choro. Algumas, até que me pediram, como um Anjo a Mais no Céu, ou Procura-se Trabalho, eu me via nessas pessoas, né? E a emoção é grande, a mão treme, eu começo a suar, assim, suar embaixo do braço, que é uma coisa incrível. E repito, né? Fico muito brava quando a caneta acaba, não sei se já aconteceu, Mônica, isso com você, quando a caneta acaba bem no texto, ou quando eu estou escrevendo, o papel não basta, né? Por isso que vocês colocam muito no Clube da Escrita, e
e comecei a criar esse hábito também, com o hábito da gratidão, de ter um caderno para escrita. E é isso, a emoção nasce, às vezes, de escutar uma música, às vezes de um cheiro, às vezes de um barulho, né? Como tem uma amiga, que eu dediquei também um texto para ela acabou virando, se transformando, indo para ser freira de, não sei em português como fala, fica dentro do convento, não pode sair, como chama? Clausura. Entendem clausura? Sim, você foi mais rápida que eu estava ainda na freira, você foi mais rápido. Sim, sim, entendemos, clausura. Eu dediquei no meu livro Saudades, se chama Tíncia, porque ela decidiu ser uma freira de clausura 4 anos atrás. E eu estava quase para publicar o meu livro. Tanto é que ela faz parte, porque o primeiro livro, Saudades, esse capa amarela, ele é escrito em língua italiana. Aqui na foto está minha mãe e eu, e a foto é do meu irmão, que é fotógrafo em São José do Rio Preto, Ricardo. E eu dediquei um texto para a Tíncia, que é freira de clausura hoje. Nossa, quanta coisa interessante que está trazendo aqui que a gente não imagina, né? Que está por trás desse processo de uma obra. E aí a gente vai aproveitar que você trouxe uma questão aí, essa curiosidade no sentido de da onde que vem, né? Todos esses textos, onde eles nascem, de que encontros. E aí perguntar para você, você tem alguma, você já deu aqui, né? Mas você tem do caderno, você já deu uma dica. Você tem alguma coisa para falar para o leitor, assim, que você gostaria de dar um conselho para o escritor, para quem está nesse processo? Você já está no segundo livro, não é isso, Cássia? E fala aí um pouquinho, e já pode falar como que é esse processo, já tem com certeza dica importante para falar aí para os leitores e escritores, leitores seus e escritores, né, que estiverem nos assistindo. Sim, eu acho que uma das coisas importantes, como tem dito muito o pessoal ultimamente, né? Vai com medo mesmo, tem 1% já está bem. Ler muito, ler jornal, ler gibi, não importa, mas ler, né? E, lógico, gostaria que até as pessoas que estão aqui seguindo, vocês duas são professoras, né? A importância do professor e dos pais, né? Passar esse amor pela leitura para os filhos, para os alunos, dar eles a possibilidade, estímulos, ferramentas, vídeos, levá-los em conferências, levá-los em biblioteca. Por exemplo, eu sempre fui, como falando em português, acho um rato de biblioteca, né? Graças a Deus, a minha mãe sendo professora, mas muitos livros eu ia na biblioteca para fazer pesquisa, porque os meus professores pediam isso. E indo na biblioteca, eu acabei arrumando o meu primeiro emprego como professora, porque isso eu falo no final do meu livro, porque conheci uma assistente social na biblioteca e que era professora também, e viu que eu estava com tantos livros na mão, de Jung, Freud, de filosofia. Ela falou, mas você com esses livros? Eu falei, eu estou acabando o curso no magistério. Ela falou, mas você sabe que precisamos de uma professora na nossa escola particular? Venha, traga o seu currículo. Eu fui lá e me assumiram. Ou seja, a leitura te dá possibilidades, melhora o teu vocabulário, e você vai acabando encontrando o seu grupo, né? Às vezes não nos sentimos pertencentes, mas devagarzinho o livro vai te dando a possibilidade de te encontrar como pessoa,
de te encontrar no mundo. Como um dos livros que eu mais gostei de ler no Brasil foi O Encontro Marcado, de Fernando Sabino, e toda a coleção coleção A Borboleta Tília, quando eu frequentava a escola. Esses professores que te incentivavam, que trabalhavam com amor. E depois, aqui na Itália, ler O Caçador de Pipas, né? E aí vai. Que maravilha, eu acho que é isso. Você falou agora, ponto primordial, eu acho, né? Leitura, né? Livros, né? Que nos dão asas, que nos abrem portas, que nos abrem o olhar, né? Então, aproveitando, Isa e Cássia, para você, Cássia, aproveitando, diz para a gente, para quem está nos assistindo, qual livro você indica? Um livro que tenha te marcado, que você queira indicar agora para quem está nos assistindo. Olha, esse livro eu conversei com a Dilma Barroso, uma escritora e professora carioca do Rio de Janeiro. Eu aconselho, acabei, entre aspas, lendo por acaso, se chama A Língua Salvada, de Elias Canetti, um autor, ele é búlgaro, falava 3 línguas, acabou morrendo na Suíça, e ele fala dessa questão da língua, que amo muito, morando fora do Brasil, continuo falando até hoje com a minha filha em língua portuguesa e com a comunidade brasileira que temos aqui na região da província de Messina, né? A Língua Salvada, Elias Canetti, ele ganhou o prêmio Nobel, agora não lembro a data, não quero errar, mas ele coloca no livro uma passagem que me marca muito. Ele chega na cozinha e encontra o pai e a mãe falando em alemão. E com ele, os pais falavam em espanhol. Aí ele pergunta, por que vocês estão falando em alemão e quando eu chego vocês param? A mãe responde com muito carinho, porque a língua alemã é a língua do coração, é a língua que eu e o seu pai nos conhecemos. Mas com você, nós falamos em espanhol. Então, é um livro que mostra a importância da língua de herança. E, no fundo, depois, Elias Canetti vai aprender também o alemão, mas isso é uma outra história. A língua do coração, muito bom. A gente já anotou aqui a dica para depois compartilhar. Vamos colocar lá na descrição do vídeo a dica do livro, porque às vezes a gente vai assistindo, né? Aí, daqui a pouco eu volto, e é isso, daqui a pouco volto. Então, a gente vai fazer aqui, deixar na descrição do vídeo a dica da Cássia, além, claro, dos contatos do livro dela também, para quem quiser entrar em contato com ela e adquirir. Então, saudade, mostra para a gente que a gente vai voltar exatamente a eles agora, olha. Essa capa é simplesmente muito emocionante, principalmente quem tem acesso aí à sua escrita, e você mostrá-las, né? Mostrar os 2 livros para a gente depois dessa leitura emocionante que você fez, é muito, muito especial mesmo. E a gente vou aproveitar e vou te provocar aqui a escritora e essa filha, né? Essa filha escritora, e saber fazer uma questão aqui bem, bem delicada. Cássia, você já travou na hora de escrever? Assim, não saía? Como é que é isso? Ou com você não acontece porque você transborda essa saudade, essa emoção, a tua escrita é atravessada por esse amor todo? Conta pra gente, você já teve esse momento de você não conseguir escrever? Às vezes acontece, né? Por exemplo, o meu livro Saudades em Língua Italiana estava pronto. Aí eu fui para o Brasil, passei 1 mês, 45 dias. Quando eu voltei, a minha casa editora falou, Cássia, o livro está pronto,
mas se você puder completar o livro com essa última viagem, seria fantástico. Eu falei, poxa, mas o livro não está pronto? Cássia, mas se você completar com essa viagem, seria o máximo. E colocando a viagem perfeita. Saiu muito forte, porque, como repito, né, a escrita está ligada com os 5 sentidos, com a emoção do cheiro, com a emoção da audição, com a emoção do tato, com a emoção do paladar. E aí escrevi A Viagem Perfeita. Chegou a hora de voltar para casa, com as malas, com as fotografias, com o passaporte e com a saudade no coração, que toma parte de todo o meu corpo como um vulcão. Chegou o momento de pegar o avião dos sonhos e continuar a minha história, depois de 3 longos anos de ausência. É de manhã, os passarinhos do peito amarelo, bem tivios, já estão a me dar as boas-vindas. Muito bom, esses passarinhos. Olha, e se você colocar aí, ó, A Viagem Perfeita, muito, muito, e dizendo que foi o que travou, né? Olha a pergunta, a gente pergunta sobre o que travou e vem aí esse texto com todo cheio de passarinhos. Muito bom. Acho que é isso, né? Travou, mas aí brotou. E aí brotou, porque às vezes é até importante, né? A gente dar uma pausa quando trava assim, porque é um momento de descanso. E aí depois brota esse texto tão potente, tão bonito e forte. Parabéns, Cássia. É muito gostoso ouvir você. É muito gostoso. Aí você falou, né, da questão que travou, que escreveu, que se permitiu, né, ouviu o que a outra pessoa falou para você e acrescentou o seu livro, né? Deixou o seu livro mais forte, mais completo, né? Você se permitiu isso. Qual dica que você daria, Cássia, para quem está nos vendo e ouvindo, um novo escritor ou uma escritora já consagrada, né? Porque acho que dica é sempre muito bem-vindo, né? Qual dica você daria para todos nós? Então, eu aqui no sul da Itália, na Sicília, eu dou aula de português como para estrangeiros, né? Há 8 anos como voluntária numa associação que tem mais de 1.200 pessoas inscritas. E 5 anos atrás, fazendo uma pesquisa para o Dia da Mulher, sem querer querendo, né, que a gente fala brincando, eu descobri a vida de Carolina Maria de Jesus, que eu sei que a Isa fez a tese de doutorado na faculdade, e aí fui fazer uma pesquisa sobre a vida de Carolina. Então, eu indico para todos os ouvintes, né, que estão aqui, de ler O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, uma história muito forte, que, na verdade, me inspirou para publicar o meu livro. E outro livro que eu indico também é O Alquimista, de Paulo Coelho, que fez parte da minha adolescência e me ajudou muito, li todos dele. E um texto que eu gostei muito, que trabalhamos no Clube da Escrita com vocês, é da escritora Clarice Lispector, A Felicidade Clandestina, que eu amo demais. É muito forte essa história. E até acabei traduzindo esse texto em italiano num laboratório que eu dou para italianos, né? De leitura e escrita criativa. Nossa, que curioso. Agora, imagina a felicidade clandestina italiano. Que maravilha! Eles devem ter. Queria ser um esquitinho para poder estar ali, ó, só vendo essa leitura que deve ter sido, essa experiência dessa leitura deve ter sido muito, muito incrível.
Muito bom, Cássia. Agora a gente vai começar a perguntar do seu texto especificamente. Tem algum texto do seu livro que você tenha um carinho especial? Por quê? Olha, como a gente fala, né? Qual filho você gosta mais? Eu só tenho uma filha, então não dá para falar. Mas eu gosto de todos os textos, mas, em particular, eu gosto do texto que se chama Terra Minha. Posso ler um pedacinho? Deve, por favor, compartilhe conosco. Esse texto eu dedico a um querido amigo tunisino que morou aqui na Sicília. Trabalhamos juntos também num grupo que eu era voluntária como animadora. Terra minha, ah, terra minha, onde irei sem você? Ah, terra minha, nos meus dias penso em você. Cada um de nós tem a sua terra dentro do coração, no sangue, na alma. Não dá para soltar assim facilmente. Como uma lembrança de amor, como uma lembrança de dor, sem mais as suas cores, sem mais os seus sabores, sem mais os seus odores. Mas o meu pensamento vai e vem sempre ali, na terra onde nasceu, onde cresceu, onde irá envelhecer, quem sabe. Lugares tão lindos que o estrangeiro fica sem palavras para descrever de tanta beleza. E existe algo mais forte que ainda não deixa seu espírito ir muito além do que tinha ido até então. Existe uma chamada do amor, da família, uma lembrança, uma emoção. E assim o estrangeiro regressa, mais cedo ou mais tarde, reencontrando a sua sombra que estava ali esperando. Olá, Tar. Olha a emoção de novo, né, Cássia? Muito, muito bom ouvir e saber essa relação, né, desse carinho com o texto. A gente acaba aprendendo muito mais do que horas e horas de técnicas, né? Mas como um texto que, quando ele nasce efetivamente da essência do escritor, né, da escritora, ele acaba chegando para a gente, leitor, com uma força muito maior do que muitos que a gente acaba tendo acesso. É muito emocionante. Eu vou aproveitar e vou emendar aqui, Cássia, que você está tão aqui emocionada, e querer saber de você se você vem para o Brasil, quando vem, se tem algum planejamento aí para a gente poder fazer, né, um evento ao vivo com o calor brasileiro, para essa saudade ser um pouquinho amenizada, para a gente já deixar aqui para os seus leitores, né, uma esperança de quando é possível te encontrar pessoalmente. Fala para a gente um pouquinho aí dos seus planos futuros. Ok, antes de responder, eu canto uma música. Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, sua boca pingava mel. Então, se Deus quiser, no fim do ano, estou organizando de ir para o Brasil com a minha família, e aí a gente se prepara com vocês duas, com a alquimia literária, com alguém que toca violão para cantar para nós? E vai ser lindo, será lindo. Que maravilha, Cássia. Esperamos vocês, toda a sua família aqui, e vamos providenciar o violão. Eu não toco, Né, Isa? só toco, Vamos mas que providenciar. tenha alguém que toque com a gente. Ah, Cássia, você escreveu também, aproveitando, para a antologia, né, Velhas Sábias, uma potência muito forte. Você me permite ler dois trechinhos que me seguraram ali na emoção? Você me permite? Lógico, querida. Velhas Sábias, volume 3. Iracema, minha inspiração. O nosso Natal
mudou de cor, das cores tristes para cores do arco-íris. Ah, que maravilha! A cor, né? Como é gostoso olhar para trás e perceber que a vida é isso, que a vida muda de cor. É tão lindo isso, Cássia, é tão emocionante ler. Agora eu vou ler um outro trechinho também, Iracema, minha inspiração. Não se perde a dignidade voltando a estudar. Não se perde a sabedoria voltando para os bancos da escola. Mas saímos dali vitoriosos se tivermos um objetivo, se tivermos meta e coragem de dizer: sim, eu quero aprender. Cássia, que exemplo. Eu quero aprender, Cássia, eu quero. Nunca é tarde. A gente vivendo está sempre aprendendo, com os olhos abertos. Hoje, como eu aprendi, estou aprendendo aqui com você, com Isa. Obrigada, Cássia. A gente não tem que ter vergonha de aprender. A gente tem que ter vergonha de se esconder. Aprender nunca. A gente nunca tem que ter vergonha de aprender. Você colocou aqui que a sua mãe, né, nesse texto de Iracema, minha inspiração, voltou a estudar depois de adulta e com seus filhos. Aí eu vou colocar aqui também que eu fui para a faculdade com meu pai. Meu pai fez o vestibular comigo. E eu tenho tanto orgulho disso, ele sentadinho durante 5 anos, ali na faculdade, sentadinho do meu lado. Éramos colegas ali, não éramos, né, relação de pai, éramos colegas ali. E assim, isso me fez lembrar muito desse momento da minha vida com meu pai, fazendo vestibular comigo, estudando comigo. E eu acho que todo mundo deveria te ouvir, Cássia. Sim, eu quero aprender. Obrigada, Cássia, obrigada. Olha que maravilha. Cássia, calma, segura esse coração aí, que a gente não está do seu lado para te abraçar depois, né? Aqui, ó, esse momento está registrado para sempre, tá bonito demais, e vou aproveitar enquanto você se. Não vou nem dizer se refaz, né? Que você só respira um pouquinho aqui, ó. Vou dizer que eu tô com o Velhas Sábias 3 aqui na mão, né? E aí vou aproveitar o gancho que Mônica fez aí da leitura e vou pedir permissão à nossa escritora convidada, a querida Cássia Milani, para navegar um pouquinho pelas saudades dela, já que a gente ainda não tem, né, o livro dela físico aqui, mas já já a gente vai ter esse encontro no finalzinho do ano, vamos ter os nossos exemplares. Mas eu vou pedir permissão a ela para mostrar um pouquinho para o leitor essas saudades pelas fotos que estão no texto dela. E a gente poder navegar aqui um pouquinho. E aqui o título que Cássia deu, né, para o texto dela é Iracema, minha inspiração. E vou seguir aqui, mostrando um pouquinho para o leitor, né? Que está aqui a fotinha. Mônica, eu não sei se está bom o tamanho, a aproximação está boa, você consegue ver aqui a inspiração da Cássia, né? Essa inspiração que transborda em texto e afeto, memória e amor, que é aqui a velha sábia dela. Essa foto que eu particularmente acho tão poética, né? Que está aqui, estão os irmãos, a mãe, a Cássia, nesse sorriso largo aqui. Eu acho que uma foto para ser eternizada em literatura, com certeza. E aí ela coloca aqui, preciso, né, registrar, que é o meu irmão Mário, eu, Cássia, com essa cara de sapeca que ela tem até hoje, né, de menina sapeca, a mãe Iracema, o irmão Antônio e o caçula Ricardo. Agora que eu já dei aqui os nomes de todo mundo, vou colocar mais um pouquinho aqui essa foto de família tão bonita para a gente acompanhar. E aí, na sequência, que não poderia deixar, né? Temos aqui, mais uma vez, a foto que dá
capa aos livros Saudade, né, da Cássia, o volume, o primeiro e o segundo, ela vai colocar aí, ó, para vocês verem que essa foto já está acompanhando a trajetória literária dela, né, há um tempo, e é uma foto muito bonita, porque para a gente que tem a oportunidade de ver, né, a imagem, quem olha no primeiro momento, pelo menos é a minha leitura, quando eu olhei a primeira vez, eu tive a sensação de que era você. Até eu entender, né, de que sua mãe, né, vocês estão tão ali que a gente fala assim, caramba, e aí fui reconhecendo os cachinhos da Cássia e fui entendendo ali quem era quem, porque essa proximidade das duas é muito bonita. E aí, mais uma aqui, para a gente navegar por essa história de saudade aqui. Temos aqui a foto que tem a explicação. Meu pai, Cássia, né? Ela, Cássia, e a mãe no casamento em 13 de abril de 1996, na Itália. Então, registrando aqui esse momento tão importante. E, claro, fico imaginando aqui, né, que essa filha que agora é mãe e essa trajetória de mulher forte, sensível, e que está aqui agora essa última foto da família, né, com a filha, Cássia e o seu esposo. Eu vou reproduzir aqui, ó, a Sabrina, minha linda filha, ela colocou aqui, ó, registrada, hein, Sabrina? Eu, Cássia, e o marido italiano. É Máximo, assim mesmo que fala, Cássia? Só para ver se eu... É isso? Máximo. Tá. Então, está aqui essa família linda, que existe porque, né, a gente tem aí toda uma mãe, mulheres gerando seus filhos, dando a vida aqui, e que nos permite estar aqui hoje, nesse momento tão emocionante, e vendo essa trajetória que desperta saudade, desperta emoção, mas é permeada de amor. Você quer falar alguma coisa, Cássia? Não, só quero agradecer imensamente esse convite de vocês. Tem sido uma experiência maravilhosa e agradeço também a Fátima Soares por ter aceitado o meu texto no Velhas Sábias e o carinho grande da Dilma Barroso também na revisão junto com a Fátima do meu texto e ser aceita nesse grupo maravilhoso que é Velhas Sábias. Maravilha. Cássia, vamos aproveitar, você falou algumas vezes sobre clube, né? Clube de leitura, clube de escrita, mas você também tem uma oficina que eu já participei, que é muito bacana, que assim acrescenta muito, muito, muito para quem é escritor, escritora, para quem é leitor mesmo, né? Não necessariamente precisa ser escritor, escritora para participar da oficina. É muito emocionante a oficina da Cássia. E aí, Cássia, deixa para a gente aqui como é que faz para o leitor, né? Ou para quem está aqui nos assistindo, comprar os seus livros, quais são as redes sociais e como faz para participar da oficina. Ok, obrigada, Mônica. Espero vocês ainda também, qualquer vez. Então, no Facebook eu sou Cássia Milani, no Instagram Cássia, underline, vocês chamam embaixo? Um tratinho embaixo? Cássia, underline, Milani 65, no Instagram. O Laboratório de Leitura e Escrita Criativa nasceu ano passado, quando eu fui convidada por uma brasileira aqui do norte da Itália, Andrea Fazzolo. Depois ela pegou o seu caminho, mas uma coisa maravilhosa é quando você pega o seu caminho e dá oportunidade para todos seguirem no seu caminho, né? Então, acabei seguindo o meu caminho com o meu laboratório. Estou muito feliz. No grupo já passaram mais de 25 mulheres. Chegamos no 5º módulo, fizemos os 5 sentidos, um encontro que dura quase 2 horas. Tinham escritoras,
tinham também leitoras, e cada uma vai descobrindo nos encontros a importância de si mesma, as emoções que saem de um texto de leitura, de um desenho. Pedimos para trazer lápis de cor, giz de cera, que eu prefiro em particular, sendo uma professora de educação infantil, que eu adoro trabalhar com giz de cera. E cada encontro, cada mulher vai se apoderando de si mesma, do seu passado, do seu presente e do seu futuro, por que não? Tanto é que uma das velhas sábias, Sofia, conseguiu acabar o seu texto nos 5 sentidos, quando trabalhamos com olfato. Outra mulher, Ana, descobriu o bloqueio que tinha, sendo canhota, que até então não descobria nem terapia. E aí, tantas outras emoções da infância de tantas mulheres, quando fala do café, o café soldado, que é mais para o Nordeste, nós do Sul não sabemos o que é isso. Mulheres que vêm, mulheres que vão, mulheres que querem entrar, e muitas emoções. Então, os encontros vão voltar em setembro, porque agora eu já estou até, peço desculpa para vocês, o pessoal está me esperando para ir jantar, e que aqui já é 9h10 da noite. Os encontros vão começar em setembro, em agosto vamos pegar uma pausa para descanso, e vocês são bem-vindas e todos vocês que quiserem. Nós fazemos mais de quinta-feira, e se Deus quiser, quando formos no Brasil, por que não fazer em presença? Clube da escrita com alquimia literária. É muito bom te ouvir falar, Cássia, justamente essa questão de que tem espaço para todas as pessoas seguirem o caminho, a literatura é vasta, a escrita literária nos permite muitas opções de trocas, de clubes, e a gente precisa experimentar essa ideia dos sentidos, ela é realmente muito interessante, né? Se permitindo, e fica aqui o convite para quem está assistindo, né? Acompanhar lá a Cássia e experimentar, olha, a palavra já está aí, né? Experimentar, ver os seus sentidos, as emoções e a escrita literária no laboratório que ela administra, que ela faz as provocações. E aí, já colocando aqui o avançar das horas, né? A gente vai se despedindo, mas já deixando aqui para quem está nos assistindo, se quiser deixar um comentário para a Cássia aqui na descrição depois do vídeo, se quiser fazer alguma pergunta e a gente repassa para ela, né? Ou ela acompanha ainda um pouquinho durante algum tempo aí a publicação dessa entrevista. E aí deixar à vontade para os escritores e escritoras também deixarem aqui para a Alquimia Literária suas questões, suas perguntas, suas provocações, o que gostaria que a gente trouxesse aqui para a gente poder ter essa troca, essa mistura que é maravilhosa, justamente isso que a Cássia colocou, e quem sabe a gente aqui no final do ano não consegue fazer uma grande alquimia internacional, né? Brasil, Itália e todos os corações literários juntos. E aí, se alguém quiser também entrar em contato conosco pelo Instagram, o meu é o @isamartins.entrelinhas, e a Mônica vai colocar o dela, vai falar agora o dela, para a gente se despedir e deixar a Cássia sextar na Itália, que está no meio das férias e deu aqui a honra para a gente dessa entrevista. Vamos lá. Quem quiser também pode me encontrar no Mônica Augusta, CS. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui, nos assistindo. Cássia, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar nos dando esse presente de te ouvir, de te ver. E aí eu queria falar para você, Cássia Milânia, tenha sempre caneta e lápis apontado, tenha sempre folha em branco e nos presenteie com sua escrita e que sua emoção nos atinja sempre. Muito obrigada, Cássia.
Muito obrigada, querida Cássia. A gente te pede também, já que a Mônica deixou aí, olha, ordens expressas e pedidos de coração literário, eu também vou deixar as minhas ordens expressas e pedido de coração literário, porque não vai demorar mais 17 anos para chegar o terceiro livro para a gente, não, né? Então, por favor, 17 anos a mais a gente não aguenta. Então, a gente fica aguardando aqui outros encontros, você no Brasil, o próximo livro e até a próxima hora da escrita. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, obrigada por esse convite, pela alquimia que se sente no ar. E eu quero partilhar a vida boa com vocês.